Ora, boa tarde, meus amigos. Eu espero que este vídeo, este direto, não lhe aconteça o que aconteceu ao último, que foi pura e simplesmente apagado, não sei por quem, e interrompido diversas vezes, mas vou aguardar aqui um bocadinho para ver se começa a entrar gente. E começamos então esta pequena palestra. Uma pessoa já entrou. Se me tiverem a ouvir em condições e a ver em condições, eu peço que ponham um polegarzinho em cima, que enviem essa mensagem com o polegar para eu perceber que estão a ouvir bem. Ok, muito obrigado. Vamos aguardar mais um pouco. Aproveito para dar aqui um golinho aqui no palheto, aqui neste dia de sol em Santarém, à vossa. Ok, vamos aguardar mais um pouco, ainda é cedo. 13 pessoas. Eu normalmente não aviso aqui os diretos, mas agora aviso este, quando temos assuntos importantes a falar, como dar-vos a ideia de como é que o movimento de gente está e quais é que foram os últimos desenvolvimentos. Eu não vejo aqui as horas no telemóvel, mas vamos aguardar aí mais uns 5 minutos. Peço-vos paciência. Boa noite, Bruxelas. Boa noite, José Luís. Carlos Vila. Paula Fonseca, olá. Abreu Alonso. Bem-vindos a todos. Grande João Miguel, boa tarde. Eu espero que me estejam a ouvir, eu não tenho a certeza se me estão a ouvir, mas se me tiverem a ouvir, ponham ou mandem uma mensagem, por favor, para eu perceber que me estão a ouvir e a ver. Grande João Cruz, Mama Assume. Ok. Magali, Ivone, de Vigeu. Som baixo? Ok, deixa-me ver se eu consigo apertar no máximo. Se calhar falo um bocadinho mais perto da câmara, ou mais alto, para que o som esteja bem. Ok, mais 1 ou 2 minutos e começamos. Paulo Gonçalves, olá camarada. Ok, o Pedro Coissa está a ouvir perfeitamente, portanto espero que o som esteja bem. Olá Patrícia Souza. Muito bem, eu penso que podemos começar, para também não vos estar a massacrar muito aqui em termos de tempo. Ora bem, eu decidi fazer este direto porque recentemente tivemos aqui uma reunião em Santarém com, portanto, para a tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Movimento de Gente, que está constituída, e para podermos dar entrada dos documentos no banco, abrir conta, dar entrada nas finanças e a associação estar legalizada e podermos começar a atuar de uma forma mais legal dentro do sistema, como o sistema nos permite atuar. De qualquer forma, e visto o panorama
panorama político e o panorama social que vivemos hoje em dia, eu gostava de fazer aqui algumas considerações explicando porque é que o movimento de gente, que há uns tempos estava aqui com um partido político, diziam que era o único partido honesto, e eu perguntava-lhes, ok, mas quais são as evidências comportamentais para serem realmente o único partido honesto? E eu quero fazer aqui algumas considerações. Nós não somos os únicos honestos, eu sou um pecador, e de certeza que há imensos pecadores entre vós. Quem é o que pode atirar a primeira pedra? E todos nós somos seres humanos, temos bons momentos, maus momentos, momentos de pedir desculpa, momentos de firmar os pés no chão e andar para a frente, momentos de refletir, pensar e sair do que se chama, ainda hoje em conversa com um amigo meu, camarada do meu curso da academia, ele dizia: tu já entraste na onda, tu criaste um movimento. Ora, eu criei um movimento exatamente para estar contra a corrente, para estar fora da onda. A onda é o movimento da massa, o movimento desta massa anónima toda, que acaba por ser conduzida docilmente. Existir, alguém dizia que existir é fincar os pés no chão e resistir. E eu concordo um bocadinho com isto. Existir é diferente de sobreviver. E sobreviver está mais um bocado ligado à satisfação das nossas necessidades básicas. Quando o homem pensa, quando o homem sonha, quando o homem reflete, quando o homem decide sair da onda, sair da corrente, fincar os pés no chão e resistir por algo superior a ele mesmo, isso, para mim, é viver. Eu quero-vos fazer aqui o texto desta pequena palestra, é da humanidade à barbárie. E quero tomar aqui algumas considerações. Primeiro, uma consideração demográfica sobre a Europa onde vivemos e sobre o mundo, mas sobre a Europa, nomeadamente, até o ano 1800, nós atingimos, desde o início da fundação dos Estados europeus e dos reinos europeus, praticamente até 1800, a população da Europa eram cerca de 180 milhões de habitantes. Entretanto, em cerca de 100 anos, de 1800 ao final de 1900, a população da Europa passou para 450 milhões de habitantes. Hoje estamos em cerca de 800 milhões de habitantes. E, portanto, um espaço, que era um espaço onde havia espaço, tornou-se um espaço de multidão. E também, com esta capacidade da comunicação, essa multidão tinha de alguma forma de ser controlada, e acabou por ser controlada, e é controlada pelos meios de comunicação social, pelo poder, conforme ele se mostra. É interessante que eu penso que nós estamos no declínio de um império, estamos no declínio de uma civilização, tal como o Império Romano caiu fruto dos seus demagogos. Os demagogos são destruidores de civilizações, e onde uma massa rebelde acaba por tentar tirar o poder a uma minoria dominante. Hoje em dia a pressa é exatamente essa, é que há uma série de movimentos, e quando vocês olham para o movimento de gente, mas depois a diferença está na forma. O movimento de gente tem como objetivo final fazer um golpe de Estado pacífico, e o golpe de Estado é revogar a Constituição, escrever uma Constituição para as pessoas. Mas a diferença entre o movimento de gente, isto é uma diferença de método, entre o movimento de gente e os partidos políticos que existem e outros movimentos que existem, é que nós não queremos fazer uma revolução. Porque as revoluções, o que é que acontece? Há uma maioria que luta e que tira o poder a uma minoria corrupta, a uma minoria decadente, ocupa o poder, sem soluções. Se calhar os que fazem a revolução são menos capazes do que aqueles que lá estão no poder, e cria mais do mesmo. A Revolução Francesa acabou por formar uma série de ditaduras e de estados ditatoriais, e de repressão e de decapitações, e no fundo queria instaurar uma democracia. Hoje em dia também há um facto interessante que dizem: tu és um ser político, tu és político, tens um movimento político. Eu não tenho um movimento político. E é engraçado quando também me dizem: tu és de direita ou de esquerda, e tens de definir se és de direita ou de esquerda. Eu não tenho que ser de direita ou de esquerda. Eu estou a fazer um serviço que
é superior, ou seja, o movimento de gente está a fazer um serviço que é superior a todos os seus membros. É uma causa pela humanidade, uma causa pelas pessoas. Quando nos perguntam, mas então como é que tu te integras a nível económico, estes demagogos da política, eu normalmente respondo-lhes com uma pergunta: o que é que tu sabes sobre o homem? O que é que tu sabes sobre a humanidade? O que é que tu sabes sobre a história? O que é que sabes sobre a arte? O que é que sabes sobre a cultura? O que é que sabes sobre a vida de um agricultor? O que é que sabes sobre o cosmos? E isto não são assuntos políticos, são assuntos da natureza humana, são assuntos de nós todos. Hoje em dia, esta massa de rebeldia que quer tomar o poder, estes novos partidos que surgem, que querem construir novas constituições, e também aqueles que estão contra aqueles que se agarram ao poder e que têm um poder corrupto, esta massa acaba por ir produzir mais do mesmo, ir produzir exatamente o mesmo. É engolida pela máquina, pela ambição, por criar partidos rapidamente, mas sem pessoas capazes, sem homens nobres. E quando digo pessoas capazes, falo de homens nobres. E interessa aqui falar do conceito de nobreza. O conceito de nobreza entre o homem vulgar, que é o homem que nós vemos a nível social, o homem da massa destes 700, 800 milhões de habitantes da Europa, a massa que anda na corrente, que anda subjugada pela corrente, contenta-se com uma vida sem história, uma vida sem interioridade, uma vida de apetites. Agora vou comprar um carro, agora vou comprar um gelado, agora vou de férias, agora vou fazer isto. Vejo o telejornal, o Benfica tem que ganhar, o Porto perdeu, etc. E vivemos nesta amálgama de um mundo criado para nos tirar o mundo a nós, para nos subjugar. E este homem vulgar é o homem massa que se deixa arrastar, que não tem identidade, que anda a favor da corrente. Ora bem, o movimento de gente quer criar exatamente um homem, apostar num homem nobre, um homem que vive de causas e que vive de inquietudes e que, quando vence uma causa, cria um novo horizonte para atingir uma nova causa. Isto pode parecer um bocado de filosofia. Eu quero falar aqui de um telefonema que recebi ontem. Ontem recebi um telefonema de uma pessoa, surpreendeu-me porque fui apanhado de surpresa. O Coronel Comando de Cavalaria Cassurino Dias. O Coronel Comando de Cavalaria Cassurino Dias é um herói de Portugal. É um homem respeitado. Cruzei-me com ele nos bancos da academia. Eu era um simples cadete, ele foi meu professor. E ontem telefonou-me e falámos da vida, falámos do campo, falámos dos filhos, falámos dos sonhos, falei do meu emprego como empregado de mesa ou como lavador de pratos em Londres. E foi como receber uma condecoração, foi como receber um louvor, porque recebi um telefonema de um homem nobre, um homem que se suplantou a si mesmo tendo sido ferido em combate e estando cego, com um ferimento grave, continua a comandar os seus homens. É um símbolo para muitos dos militares, e recebi o telefonema deste homem e isso para mim é uma condecoração na alma, a preocupação de como é que eu estou, do que é que eu estou a fazer. E é interessante que estes homens, esta geração de homens nobres, eu lembro-me aqui do Coronel Folcos, lembro-me do Coronel Cassurino Dias, do Tenente-Coronel Isaías Pires, lembro-me de muitos militares, heróis, e que têm uma nobreza, que nunca se ligaram ao poder político, e outros homens nobres que se mantiveram no anonimato, estão a desaparecer. Esta geração de nobreza, esta referencial de nobreza vai desaparecer. Vai desaparecer e vai desaparecer na história, vai desaparecer não da memória daqueles que os valorizam ainda, mas vai desaparecer da memória da juventude. Isto é muito grave, não termos referências de nobreza. O movimento de gente pretende voltar a fazer nascer essa memória da nobreza, do homem que pensa, que age, que é corajoso, que é virtuoso e que se suplanta a si mesmo. Porque se assim não for, e com estas situações dos Covid, com a forma como o mundo está polarizado, com os racismos, com as homofobias, com a diferença de etnias, com a violência latente, eu vou ir no carro e às vezes faço uma porcaria qualquer e tenho logo um tipo quase a querer me matar. Há uma violência latente no ar, que a tendência é nós voltarmos a viver em cidades-castelos. Já há algumas pessoas que pensam isso. Voltar para a aldeia, terem as suas próprias armas, substituírem-se ao Estado e criarem estas sociedades-castelo.
para viverem, para se defenderem a si mesmos. Ora bem, o movimento de gente o que pretende é criar um conjunto de pessoas nobres. E as pessoas nobres não podem andar a viver fruto do seu ego, fruto dos seus apetites, fruto das suas pequenas querelas, a insultar tudo e todos. As pessoas nobres vivem por uma causa que os transcende e constroem-se todos os dias nessa causa, estudando, aperfeiçoando-se, tentando ser pessoas melhores, tentando ser pessoas virtuosas, com conhecimento técnico, com conhecimento científico, mas também com conhecimento moral. O que nós pretendemos fazer, construir neste movimento, é um conjunto de pessoas nobres, com essa nobreza. A nobreza está ligada à conquista, não está ligada à herança. O homem nobre agradece e agradece tudo aquilo que conquista e vence e conquista os seus direitos pelos deveres que cumpre. O homem vulgar é exatamente ao contrário. O homem vulgar, tudo o que tem à sua disposição, não tem história. Assim como o ar não tem história, os caminhos de ferro não têm história, os aviões não têm história, a comida que lhe chega à mesa não tem história. Mas, no entanto, é fruto do gênio humano, é fruto do sacrifício de muita gente, e ele exige isto tudo como se fosse um direito, sem sequer agradecer, sem olhar para o agricultor, sem olhar para o homem que anda a pescar. E nós temos que agradecer, temos que ter gratidão por tudo aquilo que nos chega à mão, que nos chega à mesa e que não são direitos adquiridos. Faz parte dos nossos deveres servirmos estas pessoas. E, portanto, eu gostava muito de ter neste movimento esta gente nobre, e é bom receber um telefonema como o telefonema, ele não está associado sequer ao movimento do Coronel Cassurino Dias. É bom ser amigo do Coronel Fogos. É bom ser amigo do Tenente-Coronel Piloto Aviador Brandão Ferreira. É bom ter alguns amigos que hoje partilham o movimento de gente comigo e que estão na direção do movimento e que são gente nobre. É bom sentir a sua nobreza, sentir o seu desapego, a sua carolice. E, paralelamente a estas pessoas nobres, o movimento de gente quer criar estes grupos nas várias áreas de governação, desde as finanças, desde a economia, desde a saúde, desde as pescas, desde o mar, desde o ar, a agricultura, a educação, tudo. Queremos ter grupos de académicos que pertençam ao movimento de gente, académicos que estejam no topo da sua carreira e que sejam pessoas dedicadas e com nobreza e que queiram ver os sistemas do Estado eficazes, eficientes, sóbrios e a servir as pessoas, mas também ao lado destes tipos com cal no cu, que tenham servido, tipo que tenha andado, seja o diretor de um porto, mas tenha passado a vida dentro de barcos, tenha passado a vida dentro de navios a pescar, seja o que for. E, portanto, o que se pretende é criar estas equipas. E criar estas equipas leva tempo. Nós não podemos querer criar um partido político à pressa, só para ir para aquela pouca vergonha que é a Assembleia da República, para termos um deputado e para termos voz. Temos voz, mas continuamos a ser incompetentes. Continuamos a não ser nada, continuamos a ser vazio e a entrar neste sistema corrupto, vazio, que é um sistema político. É muito difícil salvar uma civilização quando ela está a cair. A civilização está a cair, e está a cair fruto dos demagogos que nos convencem a pensar da forma que eles pensam, que é a forma que lhes serve a eles, que não nos serve a nós. Convencem-nos a pensar da forma em que nós nos convençamos a nós mesmos que não valemos nada e que não somos opção para ninguém. Nós temos tanta capacidade como qualquer demagogo que está à frente deste país e que falam de todos os assuntos que vai do futebol à pesca da sardinha, às corridas de caracóis, até à política internacional, porque falam de tudo, o Sr. Paulo Portas, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Passos Coelho, falam de tudo e sobre tudo, conseguem comentar qualquer assunto, pois eu não consigo. Eu consigo falar sobre tropa, eu consigo falar sobre humanidade, consigo falar um bocadinho sobre filosofia, sobre o cérebro humano. Para governar Portugal, para ter uma opção governativa, eu não posso estar sozinho. Eu posso ter uma ideia para liderar as pessoas. Agora, eu não percebo porra de economia, eu não posso falar de pescas, eu não posso falar de mais nada, tenho que ir buscar, temos que com calma ir buscar os peritos e criar massa crítica com equipas boas. Portanto, o que é importante é realmente criar esta equipa forte
e começar a angariar gente para que, através do objetivo do movimento de gente, que é um objetivo humanista, que é um objetivo para as pessoas, que é um objetivo de sobriedade, que é um objetivo de honra, não deixemos morrer esta geração de nobres que tem agora 70, 80 anos, que tem uma lição imensa a dar ao país. Não os deixemos morrer. Temos que os convidar para falarem, para palestrarem nas escolas, para nos darem conselhos a nós, para podermos viver na virtude. A nobreza, portanto, é um sinónimo de vida esforçada. É um sinónimo de disposição a superarmos a nós mesmos. Enquanto que a vulgaridade é, no fundo, a primazia do vulgar, do ser mais do mesmo, do estar na onda, no estar na corrente. Se nós não agarrarmos estas pessoas, se nós não nos capacitarmos que este legado histórico, este legado de memória está a desaparecer e vai-se perder no tempo, porque a forma como os governos estão a atuar, e nomeadamente o nosso governo, querem apagar a história para não haver história, para que não haja bons exemplos e que os nossos jovens só venham a conhecer os exemplos, que são os exemplos que vêm hoje de difamação, de violência, e aprendam a viver numa sociedade violenta. Se nós não agarrarmos este barco agora, não iremos agarrar mais. Mudar este homem vulgar, mudar a civilização, é algo de utópico. É algo que é um sonho que se talvez só daqui a 1000 anos, a 2000 anos se concretize. Não será para mim, não será para nós. Mas começar agora é importante. E o movimento de gente quer começar agora. E está a começar agora. E está a produzir trabalho. E precisa de gente essencialmente capaz, pensadores, filósofos, professores, gestores, marinheiros, pilotos de aviões, médicos, advogados, juízes, militares, gente nobre, gente com virtude, que não queira enriquecer, porque quem quiser vir para o movimento de gente pensar que vai ter um lugar de deputado e que vai pôr a família e este e aquele, é melhor inscrever-se já noutro partido ou noutro movimento, porque aqui não vai enriquecer. E eu serei o primeiro a dar o exemplo. Eu deste movimento não levo um cacete de um chavo, nem de um cêntimo, nem de nada. E o exemplo vem de cima. E todos nós temos que ter esta consciência. Do humanismo à barbárie, estamos neste momento a um milésimo de segundo. Estamos num espaço temporal e físico em que rapidamente podemos passar deste estado letárgico de que parece que está tudo bem, quando não está tudo bem, a violência entre as pessoas. E essa violência já existe. A violência racial que nos é imposta, a violência étnica, a violência sexual. As pessoas sentem-se com medo, sentem-se que não há segurança. As polícias não nos podem defender. O exército acabou. Agora há aqui esta polémica das boinas, mais uma treta para entreter as pessoas, mas é essencial que não nos desfoquemos com estes assuntos marginais, com o ruído que anda à nossa volta, e que as pessoas realmente se concentrem em trabalhar. Em relação a trabalhar, deixa-me dizer-vos que aqui na reunião que fizemos do Movimento de Gente foram divididas áreas de trabalho, áreas de responsabilidade, que agora vão ser descascadas para enviar aos responsáveis, e o Movimento de Gente está vivo. Está vivo e pretende crescer. E vai crescer. E está a crescer todos os dias. E é um movimento que eu reafirmo aqui mais uma vez. O objeto do Movimento de Gente é um movimento... Eu posso contar aqui a história do Alexandre o Grande, quando foi morto. Acho que já contei esta história, mas Alexandre o Grande, quando morreu, quis ser transportado por médicos. Os melhores médicos do reino, para dizer às pessoas que não, perante a morte não há maior poder do que a morte e que não há nenhum médico que nos salve. Depois quis que alguém fosse atrás da sua urna a deitar as suas riquezas para o chão, dando esta imagem de que não levamos nada. E quis ir com as duas mãos de fora da urna, dizendo que nós nascemos de mãos vazias e vamos de mãos vazias. Nós nascemos iguais. Nós nascemos nus e nós iremos morrer nus. A única coisa que levamos é realmente a nossa consciência. E porquê é que não aproveitamos este tempo na Terra, que é limitado, para sermos amigos uns dos outros? Para, em vez de nos difamarmos, criarmos, em vez de vivermos nos milhares de publicações negativas que mandam para a página do movimento a querer falar mal disto e daquilo,
termos ideias e construirmos ideias. Pois estas equipas do Movimento de Gente, que foram criadas, não vão estar focados no ruído que nos envolve. Vamos estar focados na criação de novas ideias para Portugal e a construir uma equipa que não é para fazer uma revolução, mas é para fazer um golpe de Estado. Esse golpe de Estado será revogar a Constituição e ter uma equipa de governantes, de gestores públicos, de pessoas nobres que possam agarrar no país e dar uma volta ao país e salvar a nossa civilização e evitar a barbárie. Porque o caminho é esse mesmo, é a barbárie. A barbárie é, vê-se agora com o Covid, as pessoas a se embarcar papel higiênico, a se embarcar isto. Ficámos melhores com o Covid? Eu penso que não. Eu vivo aqui isolado no mundo, estou sempre em confinamento. Já estava habituado a viver sem grandes viagens, sem grandes luxos. Houve algumas pessoas que se calhar sofreram por estarem em casa, por estarem limitados, por estarem em cidades. É difícil de estar. Mas o ser humano não melhorou. Continuamos os mesmos egoístas, continuamos os mesmos seres vulgares, sem tentarmos passar por esta vida, por este parco caminho que caminhamos durante a vida e termos feito alguma coisa acima de nós mesmos. E, portanto, o movimento de gente é extrapartidário. O movimento de gente é extrapolítico, é extra-ideológico. A diferença entre ideologia e filosofia é muito simples. A ideologia era uma disciplina da filosofia que foi criada por um filósofo francês para pensar como é que as pessoas criavam ideias, tentar descobrir cientificamente como é que as pessoas criavam ideias. Entretanto, a política agarrou as ideologias e dividiu as pessoas entre esquerda e direita e permitiu que o ser humano inventasse mais uma das milhares formas de se tornar um imbecil. Ser de direita é ser imbecil. Ser de esquerda é ser imbecil. Ser do centro é ser imbecil. Ser humano é ser inteligente. É pensar que o que nós temos é que cooperar, é que colaborar, criar e, acima de tudo, ter a capacidade, que é brutal, de continuar. Porque é fácil iniciar, é fácil acabar. Mas continuar é algo extremamente difícil. Eu próprio estou cansado. Estou cansado, mas nada me vai fazer desistir. Só no dia em que eu vir que a minha missão foi minimamente cumprida, eu serei tão pobre como sou hoje. Eu terei o mesmo dinheiro que tenho hoje. Mas fiz um serviço para vocês, para os meus filhos e para Portugal. Eu continuo a afirmar-me como um soldado. Sou um soldado de Portugal. Recuso essa asneira ou esse palavrão de político. Eu não sou um político. Eu sou um soldado que estou a servir num outro exército. E quero que este exército seja um exército de gente nobre, de gente que se ama, de gente que quer criar um Portugal e que quer agarrar nestes idosos, que são os últimos guerreiros do Império, e ouvi-los e perceber o exemplo que eles foram, que nunca se meteram na merda da política, que sempre defenderam Portugal, que saíram feridos e foram mortos em combate, como eles, muitas outras pessoas, os retornados que estavam a trabalhar nas ex-colónias e que foram pessoas que trabalharam a vida toda e que foram expoliados, imensos anónimos neste país que todos os dias cumprem a sua obrigação, que são verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis. O agricultor que eu vejo aqui, agarrado à enxada com 40 graus, a cavar, que ninguém lhe liga, ninguém fala com ele. Lembro-me quando fiz os caminhos de Santiago, eu, o Carmo, o Oscar e o João, e parámos num sítio e houve um senhor que pediu para falar connosco, um idoso, sozinho, e agradeceu-nos por lhe termos dado tempo para falar connosco. E é preciso olhar para os idosos, e compensá-los do tempo perdido e fazê-los ganhar o tempo que ainda têm para viver dignamente. Vivemos num país de merda. E o pressuposto do movimento de gente é exatamente esse. Portugal ruiu. Mas temos que ir buscar pessoas nobres, pessoas que não estejam interessados em difamar, em andar a acusar estes. Eu às vezes sou acusado, alguém me escreve aqui no Facebook qualquer coisa sobre mim, aparecem-me logo pessoas a defender. Não é preciso. Se falarem mal de mim, estão a viver a minha vida. Eu não irei viver a vida deles. A calúnia não é minha. Aquilo que pensarem de mim ou de qualquer um de vocês não são na realidade vocês. É alguém que vocês afetam e que se irritou e que não vos conseguiu colonizar mentalmente, não conseguiu colonizar-vos com ideias e que se irritou e que vos insultou. Mas quem morre mais cedo é essa pessoa. Porque está em stress, está a libertar cortisol e vai ter a tensão arterial alta. Eu não quero ter, eu já sou hipertenso, gosto muito de sal e vinho tinto,
mas não preciso nem vou aproveitar estas pessoas para me aumentar a tensão arterial. Da humanidade à barbárie. É simples. Olhar para o exemplo do nosso Coronel Cassurino Dias, olhar para o exemplo do nosso Coronel Fogos, olhar para o exemplo do Jaime Neves, olhar para o exemplo daqueles que serviram sem se servir e que não se agarraram à vil política e criaram uma geração de nobres. Os nossos filhos, vocês, nós. Evitar a barbárie é acabar com os demagogos, pô-los todos na prisão. Isto tem que ser feito. Esta gente que vem falar e que vem nos tentar convencer de montes de ideias, esta comunicação social vergonhosa, isto não é criar uma ditadura, é criar liberdade. Há sempre as pessoas que dizem, mas nós vivemos em democracia. Que democracia? Nós não vivemos em democracia. Mas vivemos em democracia porque se fosse hoje, com aquilo que estás a dizer, já estavas preso. Perfeito. Mas mesmo assim, isso não é suficiente para vivermos em democracia. Porque o povo não manda nada e quem manda é esta elite corrupta. E, portanto, não vale a pena continuar a bater no ceguinho. Temos que ser positivos. Temos que ir para a frente. Temos que criar gente nobre. E gente nobre é gente culta, gente que fala somente daquilo que sabe. Gente que tem a consciência da sua humildade e da sua profunda ignorância. Gente que tem uma predisposição mental para colaborar, para ajudar, para estar pronto a ajudar, sem pedir nada para si. Nós temos que formar um exército. Eu sinto isto cada vez mais. Temos que formar uma elite. Temos que ter um símbolo. Já temos o símbolo do movimento de gente, mas isto tem que ser os tempos que correm e as pessoas acham que eu sou bruto a falar. E ainda ontem uma senhora dizia que eu meto o exército nas ruas da amargura. Eu não meto o exército nas ruas da amargura. Eu insurjo-me contra os chefes militares que puseram e que destruíram o exército e as forças armadas. Sou bruto a falar, sempre fui. E os comandantes que me comandaram sabem como eu sempre fui. Difícil de comandar, mas sempre penso que justo, leal e verdadeiro. E disto não me vão tirar, não me vão mudar. E, portanto, o meu sonho é este, é criar este exército de nobres. E nobres são pessoas que ganham conquistando. É como ganhar uma boina de paraquedista ou uma boina de comando. E, portanto, meus amigos, o que eu desejo, o movimento de gente está, neste momento, a crescer. Então, somos 11 mil na página do Facebook, estão 50 a assistir. Mas é assim mesmo. É assim mesmo, as coisas, as redes sociais são assim, não temos tempo de antena na televisão. Eu lembro quando fui falar à televisão 2 vezes, aí por umas tretas que já não sei o que é que foi, que depois comecei a ter muita audiência. Mas nós vamos criar audiência por uma coisa. É para as pessoas do movimento de gente terem comportamentos visíveis de nobreza. Terem comportamentos visíveis. Se esse é um valor, e a nobreza está ligada ao heroísmo, que é a primeira das virtudes, que é servir. É servir mesmo com o risco da sua vida, mesmo com o risco da sua segurança. E eu estou disposto a fazê-lo. Eu estou disposto a arriscar. E convido-vos a todos a arriscarem para salvarmos a humanidade da barbárie para a qual estamos a caminhar. Pelos nossos filhos, pelos idosos que têm que viver o seu tempo e dignificando estes últimos guerreiros do Império, por quem eu tenho imenso respeito e que merecem ver um Portugal pelo qual lutaram, um Portugal melhor. Que pode ser um quinto império, porque nós podemos voltar, nós somos um povo que já alguém dizia, não se governam nem se deixam governar, mas temos características tão boas e tão grandes que podemos realmente fazer a diferença numa Europa que é uma Europa completamente corrompida, acabada, de tipos que vivem principescamente naqueles parlamentos europeus, sem pensar em nós. Estamos feitos no molho de brócolos e estamos. A economia está de rastros. Já estávamos, mas os economistas, os financeiros, as pessoas de finanças, os médicos, os professores, os advogados, os juízes, os militares, os polícias que vierem para o movimento de gente, temos que criar um modelo único, criado por gente que sabe. Não é um programa feito às 3 pancadas. Não é um programa para inglês ver com promessas partidárias. Não. É um modo de vida. Temos que criar um novo modo de vida. Um modo de vida nobre. Um modo de vida de bem vivermos e vivermos bem, mas sempre com o mantra de que primeiro os deveres e depois os direitos. E saber agradecer todos os direitos que temos a quem nos permite que a comida chegue à mesa, que o comboio funcione, que o avião possa levantar
e que o peixe chegue fresquinho também à nossa mesa para o comermos. As coisas não são adquiridas. E também preservar a natureza, preservar o ar, preservar o ambiente. Meus amigos, era isto que eu tinha para vos dizer. O poder esvazia-se de poder quando o quer exercer. O poder tem a sua narrativa máxima, tem a sua dimensão máxima quando as pessoas sentem que são um prolongamento desse poder. Quando as pessoas sentem o sentimento de pertença, de que pertencem a algo, que colaboram com algo, que são ouvidas. Aí o poder tem a sua narrativa máxima. É o poder não coercivo. É o poder pelo exemplo. É o poder pela sobriedade, pela nobreza. E é esse poder que o movimento de gente vai ter poder para criar. Meus amigos, gosto muito de todos vocês. Era bom que cada um de vocês chamasse mais 20, 30 pessoas para se inscreverem na realidade do movimento de gente, que é um movimento de gente humilde, de todas as raças, de todos os credos, de todos os sexos, que agora são para aí uns 50 ou 60, mas que queiram servir com honra. É isto que eu vos queria dizer. Um grande abraço. Estamos a trabalhar para criar um Portugal melhor e não somos heróis de Facebook. Somos pessoas que estão no terreno, que gastam do seu tempo e do seu dinheiro gratuitamente, sem receber nada, para construirmos um futuro digno para os nossos filhos e para os nossos idosos e para todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço.